Eu já estava começando no embalo aqui. Então, vamos lá. Quando vocês leram, assim, o título, O Regresso dos Professores, vocês pensaram no quê? Opa, tem aluninha nova aí hoje. O que vocês pensaram? Vocês pensaram que os professores estavam voltando de algum lugar, estavam indo? Vocês pensaram que era o que... Achava que era um texto para criticar os professores. Como que é, Taluã? Achei que era um texto para criticar o professor, porque é muito comum ver hoje em dia, né, algumas pessoas criticar os professores, falando que faz a cabeça dos alunos e tudo mais, e começa, enfim, uma bola de neve. Teve mais gente que pensou como Taluã? O que você pensou, Angeline? Olha, professora, em certos pontos do texto eu realmente fiquei muito revoltada, né? E o que ele falou entra bem em algo que eu estava pensando. Eu pensei durante bastante tempo que eu li. Ele fala sobre um ponto em que as pessoas acham que podem falar sobre educação abertamente, como se todo mundo tivesse formação. E eu fiquei revoltada assim, porque realmente é algo que acontece e é algo que me deixa muito revoltada, principalmente. A senhora lembra da época do Enem? Eu não sei se vocês lembram da época do Enem de 2017, que o tema foi educação para surdo. Foi algo assim. Uhum. Então, foi durante esse tema, e eu lembro que na época que eu estava estudando, as minhas professoras reclamaram bastante, porque justamente entra nessa questão de você dar lugar de fala para uma pessoa que não tem formação para isso, né? E no caso eram os vestibulandos. Muito bem. Thaís, você apareceu aí, você queria falar alguma coisa? Quer falar? Só pelo título a gente já pensa assim, já pensei, pronto, lá vem chacota, lá vem falar da minha profissão, aí já subiu o sangue, aí já bateu a raiva, falei, lá vem, vamos excomungar a gente aqui. Deixa eu preparar o psicológico para dar um tapa virtual aqui logo. Foi mais ou menos isso, professora, essa reação. E daí, você se surpreendeu, Thaís? Porque, assim, logo que eu comecei a ler, eu já vi que não era tanto aquela visão, né? Já foi dando uma mudada no cara. Eu já veio outros pensamentos na cabeça. Falei, será que vai falar da nossa valorização agora? Que vai vir que tá em pauta acontecendo agora? Aí já foi vindo aqueles pensamentos vamos ver no que vai acontecer, né? O Antônio Nova, atualmente, é um dos pesquisadores mais famosos na área de formação de professores. Ele participou do congresso da Unifesp. Eu não sei se alguém de vocês assistiu a fala dele. Você assistiu, Luana? Luana Lima? Um pedacinho já. Eu estava aqui quietinho porque eu falei, gente, é o Nova, né? Ele não vai fazer isso. Então, eu assisti só uma parte, mas eu vi algumas coisas que ele falou ao longo da pandemia, né? Que ele tem se posicionado, fala como é a educação lá, né? Portugal. Ele é de Portugal, né, se não me engano. Isso, é de Portugal. E é isso, a crítica dele é basicamente o que a Angeline trouxe, assim, a gente vê muito se falar sobre educação, mas pouco se faz, né? Todo mundo quer falar a respeito, mas poucas pessoas querem realmente lutar pela educação, e ele vem com essa bandeira muito forte. Então, para mim, ele é incrível. Então, não era suspeito o texto. Eu não sei se a fala dele foi gravada no YouTube do Congresso da Unifesp. Será que ficou? Se tiver, eu jogo o link aqui. Tá. Agora, eu fiz convite para ele vir para o nosso encontro Movimentos Docentes. E ele, assim, ele é super educado, ele respondeu logo que eu enviei o e-mail, muito educado, e disse que ele não tem mais agenda para nada esse ano. Mas na próxima vez a gente vai convidar com bastante antecedência. Professor, é uma, acho que de todos os palestrantes esse ano, porque tá uma loucura as solicitações, uma loucura, de verdade. Então, mas ele respondeu super rápido, porque eu mandei para um outro português que nem respondeu. Mas ele foi, assim, super educado e respondeu rápido. Mas voltando, e ele é reitor da Universidade de Lisboa. E ele realmente é muito preocupado com a questão da formação de professores.
Então, voltando na questão do texto dele, no começo do texto, eu acho muito legal quando ele faz a recuperação histórica, né, e ele vai falando das últimas décadas, até chegar a falar que os professores importam, né, e eu acho que a gente está vivendo exatamente essa época, né, que começou há alguns anos, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, e agora, no ano de 2020, se intensificou muito com o ensino remoto, acho que foi intensificado bastante a questão da importância do professor. Pelo menos é a minha visão, eu não sei como vocês estão vendo isso. Como que vocês estão vendo essa questão de o Teachers Matter? Vocês estão vendo isso hoje em dia? Ou não? Quem quer falar? Professora, posso dar um exemplo? Pode. Aqui na minha casa? Uhum. Pode falar, Lara, deixa, porque eu te amo, deixa você falar primeiro. Fala, Lara, depois a Thaís fala. Eu já queria falar, mas tá bom. Eu acho que vai muito, assim, das pessoas que estão do outro lado da tela, né? Eu tiro isso porque eu tenho contato com muitas professoras que estão tendo que fazer aulas EAD, e a maior dificuldade delas continua sendo a muralha familiar, né? A família sempre continua sendo essa muralha em relação aos alunos e os professores. E vai muito disso, esse de Teachers Matters, porque a gente tem toda essa realidade de pandemia, de quarentena, que ninguém estava acostumado, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe como se programar, e de nada me adianta ficar 3, 4 horas aqui para fazer 20 minutos de aula muito fáceis se o pai da criança não acha que eu faço. Então, ele não está vendo as coisas do mesmo olhar que eu. Então, isso dificulta muito. Eu vejo pelos posts que acabam ficando muito famosos no Facebook, que é de crianças que sentem falta dos professores dentro de sala. Aqueles textos de alunos que falam que sente falta do calor, do carinho que o professor transmite. Então, eu acho que o Teachers Matters é mais pelo aluno, que realmente agora sente falta, do que qualquer outra coisa. Sempre vai ser nós por nós, né? Tá, fale, Thaís. O meu é um ponto a mais, um pouco diferente do que a Lara ia falar. Eu dar um exemplo assim, aqui onde eu moro, né? Eu moro sozinha, mas né, a dona... São 4 casas juntas, e a dona da casa tem um filho de 10 anos. E assim, ela falou, aqui o Taboão da Serra providenciou apostilas, assim como essa pandemia, para os alunos estudarem. Então, ela vê que tem muita dificuldade para ensinar ele, principalmente, ela falou que se batia para ensinar ele com coisas assim básicas. Aí teve um dia que ela não aguentou mais e falou assim, Thaís, precisa da sua ajuda, principalmente com matemática, que eu não consigo ajudar ele. Aí o que ela sofreu ela falou que levou 2 horas para resolver, eu explicando em 20 minutos para ele, conseguiu fazer, né? Aí ela chegou e falou para mim assim, como, né? Como? Eu falei para ela, Vaninha, é simples. Se ensinar, se educar, se o educador fosse uma coisa fácil, em que qualquer um, sem conhecimento algum, pudesse fazer, não existiria um curso específico para isso, né? Não haveria licenciatura. Não existe, 4 anos de faculdade só à toa. Existe um motivo claro para isso, porque é técnica, é preparação, é análise. Aí ela falou que depois o filho dela comentou com ela, falou assim, mãe, a atenção que ela dá e o jeito com que ela fala, fica muito mais fácil de eu entender. Não que eu não entendo o que você fala, mas eu preciso de muito mais tempo. Então, assim, o que ela faz entrar mais fácil a aprendizagem em mim do que você consegue. Aí ela falou para mim, é a diferença. Eu falei, a diferença que faz quando você fala que a pessoa é professor. É simples, é a clara diferença do que é ser um professor. E eu vi muitos pais também, que são colegas meus, falar, olha, Thaís, realmente não dá, é difícil, agora eu tô vendo como que é, professora, eu achava que era só chegar e explicar, e não é assim, tem hora que não entende, você não sabe onde tá a dificuldade, onde tá o erro, você fica preso naquilo e você, olha, se descabela junto com a criança, fica ambos irritados ou ambos tristes, porque é uma frustração completa dos dois lados. Eu também tenho visto nessa direção, viu, Thaís? Pais que eu conheço falarem isso, que nunca reconheceram tanto a importância e o valor dos professores. E tenho também amigos professores que reportaram isso dos pais dos alunos deles, até gravação de pais que mandaram mensagem
falando assim, olha, parabéns pelas suas ações, pelo seu trabalho, tal. E é exatamente isso, é a importância do professor. A Júlia pediu a palavra, pode falar, Júlia. Oi, pessoal, desculpa não estar aparecendo. Não tem problema, não. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu já sou uma posição um pouco radical, assim, um pouco mais rancorosa, porque eu acho que se fosse no começo do curso, eu super ia ficar esperançosa de ver se, nossa, os professores importam, vamos valorizar os professores, mas nessa altura do curso, eu não estou muito avançada, né? Eu estou só no terceiro termo, mas eu já vi que o buraco é muito mais embaixo, assim, a gente tem que estudar muito mais do que a pessoa tem noção do que a gente estuda, sabe? Eu já estou cansada de apresentar algum trabalho que eu fiz na faculdade para algum amigo, algum parente de fora, e a pessoa falar, nossa, parabéns, você devia ter feito medicina, você devia ter feito odonto. E, não, eu estou dando um duro danado para ser professora, sabe? Então, eu manjo desse assunto, você conseguiu entender justamente porque é um curso de licenciatura. E eu vou para dentro de uma sala de aula, eu vou gravar vídeo, eu vou fazer material didático, entende? Então, esse negócio de professores importam para mim, eu acho que eu só sentiria algo assim quando parasse de ouvir esse tipo de coisa ao longo do meu curso, sabe? Na verdade, Júlia, a gente tem tudo isso na nossa sociedade, né? Ela não é unanimidade. A gente tem todas essas faces. Olha, a Luana colocou aí o link da fala do Nova. Se alguém tiver curiosidade, pode ver lá no YouTube a fala dele no congresso da Unifesp. Mas eu gosto também da parte do texto que ele fala da equidade da aprendizagem. Eu acho tão bonito quando ele fala isso, porque é uma coisa que a gente tem falado bastante, que nessa fase do ensino remoto, pelo menos na Unifesp, foi muito defendido, né, para que nenhum aluno ficasse para trás. A Unifesp fez aquela questão de ter internet, de ter computador para todo mundo. Houve uma preocupação muito grande. Aliás, deixa eu falar para vocês um dado que eu tenho. Eu não fiz aqui com vocês, porque eu ainda não acabei, né, o trabalho, de corrigir o trabalho de vocês. Mas com o pessoal do primeiro termo, eu corrigi os trabalhos das 3 primeiras semanas. E a evasão da turma deles foi de 37%. Que não é maior do que dos anos anteriores. E a Lígia e o Denilson chegaram à mesma conclusão. E nós estamos no primeiro termo há 10 anos. E há 10 anos a gente vê, às vezes no mesmo período que eu digo assim, né, depois de mais ou menos esse tempo, né, decorrido do semestre, já aconteceu da gente ter 50% de evasão. Então, a gente teve 37%, depois de pandemia, de ensino remoto, tal, não está grave a situação, e a gente tinha uma preocupação que pudesse ser maior ainda, né? Então, eu estou falando isso para vocês, porque eu entendo que os alunos estão sendo bastante perseverantes, vocês estão se dedicando bastante, de uma forma geral, né? Vocês estão de parabéns, porque não está fácil para ninguém. Para nós, professores, tem dado muito trabalho, e para vocês também, né? Tem sido difícil para todo mundo, não está fácil para ninguém, não. Mas eu reconheço que vocês estão se esforçando bastante. O Lucas colocou aqui um vídeo que ocorreu na semana passada. De uma nova fala? Onde que foi essa fala dele? Onde foi? Foi no encontro de professores da USP. E aí tem uma discussão, uma das falas é do professor Nova, que ele fala que ele tentou chamar de tripé ou 3 eixos onde deveria se estruturar a formação pós-pandemia. Que legal. É interessante a fala dele. Ela é bem diferente da fala que teve no congresso. Eu vou marcar aqui Legal. Eu tô marcando esse link, só um minutinho aqui. Eu não vi essa fala dele, legal. Obrigada por você compartilhar com a gente.
Eu gosto muito do Nova, eu acho que as falas dele são sempre bem equilibradas. Ok, voltando. Que mais do texto vocês gostaram ou não gostaram? Opa, agora sim a Luana de Lima chegou. Tá melhor, Luana? Oi, professora. Estou mais ou menos, estou naquelas. Fique firme aí. Pode deixar. Então, Lucas, você quer fazer algum comentário do texto? Lucas ou Luana? Oi? Eu mesmo, né? Você já citou um vídeo aí, aproveita. Fala aí, a Luana não está muito bem, aproveita, fale. Eu tenho a impressão parecida com o que a Luana Lima falou. O Nova, ele é o Nova, né? Então ele pode falar muitas coisas. E eu acho que ele tem uma questão que ele machuca, mas ele não percebe. Você não percebe que ele está te dando umas alfinetadas, né? Porque ele fala da formação dos professores, e aí no começo ele até questiona que a formação dos professores não é uma boa formação, né? Uhum. Não digo todas, né? Ele também não, ele quase generaliza um pouco, mas ele sabe que existem excelentes universidades e cursos de licenciatura no Brasil. Mas eu acho que a visão dele nem é só do Brasil, é uma visão muito ampla, né? Porque ele faz Portugal, Estados Unidos, Brasil. Então, acho que essa questão é importante, porque às vezes a gente não quer ouvir fraquezas, né, da profissão, coisas do tipo. Mas eu acho legal isso. Primeiro ele colocou tudo que é ruim, aí depois ele vai tentar trazer algumas soluções. Eu acho que isso é legal. Ele não fica só no discurso crítico, ele tenta trazer alguma reflexão para a gente pensar quais os próximos passos que a gente pode dar. Uhum. Em relação até eu gostei muito de uma fala desse link que eu passei, que ele fala justamente que não é que depois do ensino remoto todo mundo tem que ser metodologias ativas, remotos, super desconstruídos da tecnologia e tal. Ele fala que a gente vai ter que saber ponderar, entender os limites e os lados bons e ruins, né? Porque às vezes a gente fica muito esperançoso que tudo vai ser tecnologia, né? Mas eu acho as falas dele são sempre muito interessantes. Porque eu acho que elas colocam a reflexão e a gente sai pensando no que ele disse, né? Uhum. Eu acho que é uma boa estratégia essa, né? Porque se a pessoa já é muito radical na escrita, a gente já desanima, pelo menos é o meu ponto de vista. Eu já fico meio assim com o pé atrás, né, com a leitura. E essa estratégia dele, você vai lendo assim, né, tranquilamente. E eu gosto também quando ele fala da comunidade de prática, né? Que ele diz da importância da gente aprender no local que a gente trabalha e também em locais que as pessoas podem se reunir. E nesse aspecto, eu gostaria de lembrá-los da comunidade Movimentos Docentes que a gente tem no grupo do Facebook. Estou até colocando aqui. Eu sei que alguns de vocês já está lá, mas quem ainda não estiver, está convidado para participar, que é uma comunidade de prática virtual. Ela pode ser presencial e pode ser virtual também. A gente está construindo essa comunidade de prática, porque o ideal é que a gente discuta as práticas das pessoas, e a gente tem procurado colocar, às vezes, alguma polêmica, alguma questão prática que acontece, mas as pessoas ainda não estão se envolvendo muito. A gente tem esperança que após o encontro a gente consiga fazer isso a partir de alguma palestra, de uma mesa, ou a partir de algum pôster ou alguma apresentação. A gente ainda não sabe, mas a gente espera que a gente consiga criar mais discussões a partir do evento. A Lara escreveu, gostei de uma frase dele que dizia, não haverá mudança se a comunidade formadora de professores e a comunidade de professores não forem unidas. Muito bem. Exatamente isso, que tem a ver com a questão
da formação continuada também, né? Que é importante a formação acontecer onde o professor trabalha. Isso é fundamental para o professor e para o local de trabalho dele, para o fortalecimento, né, do local. Muito bem. Mais colocações? Marcelo, não vai falar nada hoje? Quietinho assim, silencioso? Não, é assim, acho que o que a Lara começou e a Thaís continua também, é o que é sobre o Teachers Matter, né? Foi valorizado mesmo nessa pandemia os pais e mães, né, sobre a falta que o professor acabou fazendo na vida deles, né, e por outro lado, né, o que a Lara tinha começado, a falta que o professor sente do contato com os alunos, né. A gente tem aula lá de energia e o professor às vezes brinca, eu estou falando para um monte de bolinha, porque ninguém fica, às vezes, com a câmera ligada, então, você vê que ele fica triste, né, e é esse momento, né, que a gente está se acostumando, né, e que bem que o Lucas falou, sobre a fala, né, do Nova lá, sobre ponderar a tecnologia e ponderar o que você vai, até onde você vai continuar, se você puder voltar ao antigo normal, né, balancear isso, né, porque acho que é importante você ajudar, e facilita muito no caso do deslocamento, transporte, mas acho que tem que ter uma mediana aí nesse aspecto, né, e aí o texto retrata, né, ele faz toda uma parte, quando fala regressão, começa lá de trás explicando tudo, como era, como foi, né, como diz, alfinetando e depois dando alguns caminhos, né, para a gente poder pensar, refletir e poder aí avançar, né, nessas questões. Certo, muito bem. A Keren escreveu, acho que os pais não valorizam o professor, a maior parte deles apenas está cansado de passar tanto tempo e sendo presentes nas dificuldades e necessidades dos filhos, que são mascaradas pela rotina e a escola. O que vocês acham disso, que a Keren está falando? Faz sentido, né? Eu posso falar, Pro? Claro. Eu concordo, eu tava pensando, o pessoal tava meio deslumbrado assim, né? Tipo, pra mim, eu também acho, concordo com a Keren, é mais falta da escola, o ambiente em si, o que ela proporciona, tipo, de liberdade do filho, do que a falta do professor, não sei. Tem um pouco disso também aí no meio, viu? Mas de toda forma, estão sentindo falta do professor. Eles viram a diferença que o professor faz na vida deles, porque a hora que eles tiveram que assumir o lugar do professor, eles falaram, opa, o professor tem valor. Então, é nesse sentido, né? Antes, eles não estavam vendo qual era o valor. A hora que eles perderam, eles viram que tem o valor. É o que é a história da Thaís lá. Né? A mãe não conseguiu dar conta, a Thaís foi e fez. Então, de uma forma ou de outra, se percebeu, pelo bem ou pelo mal, no caso foi pelo mal, eles sentiram falta do professor, já que não perceberam pelo bem, foi pelo mal. Né? Essa que foi a questão aí da situação. Mas assim, eu também me pergunto como que vai ser depois de tudo isso, né? Como que vai ficar o pensamento da sociedade em relação ao que é a educação, a escola, o professor, o ensino, né? Eu acho que não vai mudar muito, não, para falar a verdade. Porque depende muito do que a pessoa achava. Fale, Keren. Eu acho que também tem o ponto em que a sociedade não entende o que é ser um pai, né? Concordo. Isso pesa bastante, porque por mais que a escola, a gente como professor e a escola tenha esse papel de construção do objetiva do cidadão, enfim, esse cidadão, ele ainda assim tem que ter essa estrutura na casa dele, na família dele, né? Então, a gente chega nesse momento de pandemia, onde a gente está aqui, os professores que estão nesse ensino remoto, travando diversos desafios para entreter os alunos, criar estratégias, enfim, e eles ainda assim têm essa necessidade de ter aquela pessoa presente ali, e os pais, eles se sentem sobrecarregados de participarem na vida dos filhos como eles deveriam participar quando não é pandemia também.
Na minha opinião, porque essas dificuldades, elas acontecem tanto com o ensino remoto quanto o ensino presencial. E aí isso fica muito evidente que todo mundo, que no caso, eles não se enxergam com a responsabilidade, a real responsabilidade que é ser pai de alguém, né? Certo. A gente tem que lançar a campanha Parents Matter, né? Os pais importam. Mas, quando meus filhos eram pequenos, eu me lembro assim, a gente dedicava muito tempo para sentar e fazer lição com eles, tanto eu quanto meu marido, porque o dia que eu dava aula à noite, era meu marido que sentava com eles. E tinha dia, assim, que a gente estava muito cansado, e mesmo assim a gente chegava e falava assim, ai, meu Deus, ainda tem que fazer lição, né? Era muito difícil. É difícil, não é fácil não, gente. E às vezes eu falo assim, vamos fazer amanhã, porque quando eles estudavam à tarde, você ainda tinha o outro dia de manhã. Mas quando a aula era de manhã, gente, não tinha solução, tinha que ser à noite, né? Então, era difícil. A vida de pai e mãe não é fácil nesse aspecto. Mas a gente nunca deixou. E a gente passava horas, às vezes 4 horas, fazendo lição. Então, para quem trabalhou o dia inteiro e depois encarar 2 a 4 horas fazendo lição com o filho, não é fácil. Mas, como vocês falaram, tem que assumir. É pai, é mãe, tem que assumir. E a gente sempre assumiu. Mas a gente sabe que tem muito pai e muita mãe que não assume isso. Mas eu também acho que sem pandemia, com pandemia, teria que ter esse apoio em casa, né? Mas, infelizmente, não é sempre. Então, o Marcelo falou a questão do equilíbrio, certinho. E isso, Pamela, antes falavam mal, né, do pessoal lá que está fazendo licenciatura, agora está começando a dar valor, é a história do formal. A Lara falou que concorda com a Keren, questão da importância das aulas presenciais, a última preocupação, é essa questão da saúde também, né? Verdade. Ainda quando a Luana escreveu para mim, coitada, ela escreveu ontem, a Luana de Lima, mas eu só fui ver hoje, porque foi assim, eu vi, achei que era entrega de trabalho, então eu deixei para ver tudo hoje. Quando eu abri, falei, meu Deus do céu, a menina estava doente, eu só fui ver hoje, né? Questão de saúde é prioridade, na minha opinião, né? Tem que vir antes de qualquer coisa, tem que vir antes das questões de estudo, é prioridade. Então, não está bem, me desculpem, o trabalho tem que poder ser entregue depois, não tem essa. Eu sei que tem professor que é bitolado e fala, não, data é data, tem que ser hoje, mas fazer o quê, né? Não, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Eu vou me comprometer se eu falar. Vamos em frente. Com relação ao texto, vocês têm mais alguma coisa para falar? Oi? Fale que eu quero a discórdia. Não. Para de gravar, fala e depois volta a gravação. Olha o negocinho vermelho ali, daí eu me ferro. Não posso, não. Outro dia eu já falei alguma coisa aí que eu não devia ter falado. A Luana sabe, eu nem sei qual disciplina que eu estava, mas eu falei alguma coisa que eu não podia ter falado. Acho que foi essa, professora. Foi nessa, então? Eu acho que foi semana passada. Então, é uma coisa que todo mundo estava apontando, essa questão dos teachers matters, né? Entra no mesmo quesito de vidas negras importam. A gente tem que pensar... Eu pensei nisso quando eu estava lendo. E toda vez que a gente tem de ressaltar alguma diferença, ou tem de ressaltar que alguma profissão ou a vida de alguém vale, é um ponto para se trazer a reflexão. Porque vai ficar reforçando o tempo todo, e é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla durante a pandemia, e assim, a gente só lembra de algumas situações, né, no caso, trazendo para o negro, a gente só lembra do negro quando ele sofre violência, a gente só vai lembrar do professor na ausência, então assim, até quando a gente vai ficar levando essas oscilações como parâmetro?
E é até essa questão, quando acabar a pandemia, eu não consigo ser muito, ver com bons olhos as pessoas, voltar, renovar, as pessoas não nem conseguindo respeitar o isolamento desde o seu início, né? Então seria um pouco de preciosismo achar que após a pandemia vai acontecer a fada do dente vai jogar um pó mágico e todo mundo vai entender o que é racismo, todo mundo vai respeitar a condição da mulher, porque também tem um caso de violência na situação doméstica que aumentaram. As pessoas não... É muito difícil entender isso, então eu só consigo ver que ainda mais as diversidades estão sendo evidenciadas, ainda mais a gente consegue ver as desvalorizações de profissões e quais profissões são enaltecidas o tempo todo, e aí a gente tem que pensar individualmente, como comunidade, o que a gente pode fazer para tentar melhorar o olhar do que estão à nossa volta, porque é isso, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue fazer surtir algum efeito, mas se for depender do respaldo da sociedade, do mundo pós-pandemia, eu acho que a gente vai viver nessa ideia ilusória de que as coisas podem mudar e de que tudo vai melhorar, né? A mesma coisa em relação a Black Lives Matter, ou todo mundo esqueceu, quando, assim, vem um caso de violência, vai e fica lá em cima, aí acaba, abafou. Então, veio os picos, a gente vê. Até quando, né? Eu tenho uma fala que eu gosto muito da Conceição Evaristo, que é uma poetisa negra, a senhora, que ela só foi reconhecida como escritora, né, escritora, mulher, aos 70 anos. E ela fala assim, enquanto a gente continuar achando que como é que ela fala, gente? Não é diferente, eu esqueci agora a palavra. E a gente me fugiu. Os pontos fora da curva, sabe? Que enquanto a gente... Assim, vamos dizer que é meritocracia, mas não é. Enquanto a gente acreditar que a meritocracia, que se você fizer por meritocracia é o que é o ponto de relevante, a gente não vai acreditar por que só você conseguiu acessar aquilo. Então, por que só agora os professores estão sendo enaltecidos, sendo que a gente sabe que isso é uma luta que vem de anos, desde a formação dos professores. Agora, a gente está pontuando algumas coisas. O Nova não começou a escrever na pandemia, né? Paulo Freire fez as pesquisas dele a partir de um delírio dele, ou quando ele estava, né, não foi isso. Eles têm uma construção, eles estudaram para isso, eles têm um porquê, eles têm uma luta, eles acreditam no que eles estão dizendo e estão pontuando. Então, a gente precisa entender isso. E quando a Angel trouxe dos especialistas, vieram várias pessoas na minha cabeça, mas não vale a pena citar agora. E é isso, a gente vê muito isso. Dentro da psicopedagogia, na minha formação, eu via as pessoas que estavam ali para tratar de dificuldades de transtorno de aprendizagem enaltecendo a OCDE. E eu assim, gente, como que a gente vai enaltecer isso? Não tem nada a ver com o Brasil. Por isso que eu falo que eu sou um ponto fora da curva da psicopedagogia. E eu não sou convidada para nada porque eu falo que eles não querem ouvir, né? Eu sou não, a persona não grata da psicopedagogia. E vou continuar sendo. Porque é isso, eu acredito que a gente precisa entender o que a gente está falando. E a gente vai criar parâmetros de criança que está do Brasil com parâmetros que não tem nada a ver com a realidade daqui. Então, acho que é um pouco disso a reflexão. Né? Acreditar em fada do dente eu não acredito, mas eu acredito que a partir de uma junção, a partir de estudo, a partir de partilha, a gente consiga fazer alguma diferença. É isso. Fada do dente é boa, hein? Eu nunca acreditei em fada do dente. Olha, vejam que interessante que o Wallace escreveu. Não sei se vocês leram aí que a mãe dele é professora da rede municipal e o que ela precisa fazer. Achei interessante isso. O Pedro também escreveu a questão da diferença aí do que acontece na Inglaterra, né, de equidade e igualdade também, que serve para a gente pensar. E peraí, tem alguma outra escrito diferente aqui. O Wallace escreveu de novo. Aqui tem havido muito conflito com as plataformas. Os pais não têm disponibilidade de dados para uso em todos os sites. Utilizam o Facebook, o WhatsApp, e o centro é o Google Classroom. A administração de tarefas fica complexa e afasta o responsável devido a isso. Eu também percebo isso.
poderiam usar mais, né, o Facebook, o WhatsApp, e menos o Classroom, sei lá, eu acho que tem maneiras da gente fazer isso. É interessante isso. Agora, por outro lado, bom, eu não sei, depende da política de cada município, né, de como fazer isso, é complicado. Alguém tem mais algum comentário para fazer desse texto do Nova? O importante é a gente ter em mente que a gente vai estar sempre se formando. Com pandemia, sem pandemia, com ensino remotos, com ensino presencial, seja lá como for, a gente vai estar sempre precisando aprender mais, né? Eu já tenho quase 60 anos e continuo aprendendo. E percebendo que eu não sei, que eu sei muito pouco, não vou nem falar que eu não sei tudo, é que eu sei muito pouco, eu nem sei o que é tudo, né, e tudo do que, isso não existe. Então, a gente sempre vai saber muito pouco, e vai sempre perceber que falta muita coisa para a gente aprender, né, tenham sempre isso em vista. A gente acaba a licenciatura, acaba a graduação, falando assim, meu Deus do céu, parece que eu não sei nada, né? Ou então vocês vão ver assim, a hora que vocês terminarem o TCC, às vezes vem aquele sentimento assim, ai, isso daqui não tá bom, eu tô com vergonha disso daqui, tô com vergonha de defender. Não tenham medo, defendam, porque é o melhor que vocês conseguiram fazer naquele momento. E tô dizendo isso porque quando a gente acaba o mestrado, é a mesma sensação, e quando acaba o doutorado, é a mesma sensação. Eu já vi gente tendo crises que, assim, quando tá acabando de escrever o mestrado, acabando de escrever o doutorado, quase joga tudo no lixo, quase desiste, é uma coisa, assim, terrível, porque é uma crise muito forte que as pessoas têm. O pessoal está dando risada, mas é verdade, gente. Porque dá a impressão que realmente você não conseguiu fazer aquilo que você precisava ou queria, né? Mas a gente tem que ir em frente e acabar. Deixa eu ver aqui, o que mais que tem aqui? Marcelo, fala da Luana e do Pedro, o respeito deve ser natural, pessoas são pessoas, parece que passam a respeitar somente em evidência, ok. O Eric gostou do que eu falei, tá, obrigada. Então, fiquem firmes aí, gente, porque é sempre assim. Muito bem, vamos finalmente. O que eu queria falar para vocês, que eu pedi para que vocês não faltassem, é o seguinte, alguns de vocês já entregaram os relatos e o plano. Eu quero incentivá-los a fazer o resumo para o encontro Movimentos Docentes, que acontece em outubro. O prazo para entregar o resumo, para submeter o resumo, é dia 20 de setembro. Para ajudá-los, eu queria dizer o seguinte, na segunda-feira, às 18 horas, que é feriado, vai haver um tipo de uma aula, onde um professor que não é da Unifesp vai dar algumas explicações, um professor que tem mais de 40 anos de experiência, ele foi professor da Fundação Santo André. E ele é parceiro no programa Escolas Sustentáveis nosso. É uma pessoa fantástica. Ele vai falar sobre metodologia científica e dar algumas dicas de como a gente faz um trabalho científico, como que a gente faz um resumo, bem objetivamente. Eu espero que ele seja bem objetivo. Eu não sei se ele vai conseguir. A Luana está dando risada, porque ontem uma orientada dele, que vai ser minha orientada no PECMA, falou que ele é muito bom, mas que ele não cumpre horário. Então, eu espero que ele seja objetivo, mas eu não sei. Se ele não for, a gente vai ter que cortar a fala dele. E daí, eu tenho uma proposta que é assim, eu estou fazendo uma lista de possíveis mentores que podem ajudar vocês e que podem entrar como coautores do trabalho de vocês. Quem são esses mentores?
são pessoas que estão nos projetos comigo, são meus orientadores no PECMA, trabalham comigo no observatório ou no programa Escolas Sustentáveis, então eles vão ficar à disposição de vocês. Principalmente aqui que vocês trabalharam com o tema sustentabilidade, eu tenho vários mestres, pessoas que já são mestres e outros que estão fazendo mestrado, que são dessa área. Então, eles podem dar suporte para vocês. Então, a minha ideia seria assim, por exemplo, parece-me que as duas Luanas estão fazendo um plano de aula juntos. Eu não sei quem mais está junto, mas eu sei que as duas Luanas estão juntas. Então, vamos supor que sejam só as duas. Qual que é o tema? Qualquer uma das duas aí, fale para mim, por favor, só para eu ter uma ideia. Não ouvi. Eu tava falando para você falar, Lu, porque eu tô meio debilitada aqui. Fala, então. Mas então, beleza. Vai, Lu. Não, nosso tema é sobre a água, não tem nada de tão uau. É a água. Então, vamos supor, é a água. Vamos supor que uma pessoa chamada Érica, que faz o mestrado na Unifesp, fique com elas. Então, a Érica vai sentar um dia com elas, sentar que eu diga assim, virtualmente, né? Não vai ser presencialmente. Ou então elas mandam o trabalho para elas, a Érica lê, ou elas rascunham uma primeira versão, a Érica lê e fala que tá legal, não tá, ou elas fazem uma conversa primeiro, alguma coisa assim, tá? Então, a Érica vai ser coautora com elas. Se forem as três, olha também que coisa boa essa. É mais uma pessoa para dividir o valor, que é R$37. Então, já seriam R$10 e pouco para cada uma, tal. Eu estou falando isso porque o pessoal do primeiro semestre foi muito engraçado, né? Eu falei, gente, é R$37, vocês dividem, né? Então, daí teve um grupo que falou assim, a gente vai fazer um grupo de 37 pessoas para dar R$1 para cada um. Daí foi só risada, né? Lá no grupo. Então, assim, é uma pessoa que pode dividir o valor com vocês, dividir a carga de trabalho, porque são pessoas que têm mais experiências, né, que estão no mestrado, então já tem mais experiência, são da área de sustentabilidade, então vão trazer referências para vocês e vão ajudar na elaboração desse trabalho. Tá? Uma outra coisa, qual a vantagem de fazer isso? Eu não posso oferecer nada com relação à disciplina, porque na disciplina do primeiro termo, eu fiz uma troca, eles vão deixar de entregar trabalho em troca do resumo. Para vocês já entregaram tudo, então não tem jeito. Mas a vantagem é a atividade complementar. Olha só, eu estou aqui com a lista de atividade complementar. Quem participa de evento científico com apresentação de trabalho, que seria o caso de quem apresentar trabalho, ganha 20 horas. Como vocês vão apresentar, vocês vão se inscrever. Participando como ouvinte, vocês ganham 10. Ou seja, se vocês fizerem essa atividade, vocês vão ganhar 30 horas. Sabe o que precisa para ganhar 30 horas? Ralar um semestre inteiro como monitor, ou ralar um semestre inteiro com iniciação científica, ou ralar um semestre inteiro num PIBID. Então, imagine, daqui até outubro, que é um mês e pouquinho, vocês vão ganhar 30 horas, e nem vai ser tanto tempo assim, né, porque vocês não vão precisar todo esse tempo. Vocês vão gastar um pouco de tempo agora para fazer o resumo, daí fica tranquilo, daí vai ter que fazer um videozinho, ou um pôster, que vai ficar postado lá, e vai ter que participar lá no dia de 2 atividades, uma no primeiro dia, outra no segundo, alguma coisa assim, pronto, acabou. Vale ou não vale a pena, gente? E vocês vão ter a experiência de participar do evento e também de construir esse resumo. Eu acho que é uma coisa muito boa, por isso que eu estou incentivando vocês a participarem. E quase não está tendo evento, né,
com essa questão da pandemia, todos os eventos estão sendo cancelados, então é uma boa oportunidade de vocês participarem. Deixa eu pegar aqui. Quem ainda não viu o site, deixa eu pegar para vocês. Vou pôr aí, colocar aí para vocês verem. Nosso site está muito bonito, pelo menos eu sou suspeita para falar, né? Mas eu acho que ele está muito bonito. Quem trabalha em alguma escola, faça propaganda, incentive os colegas para inscrever trabalho, é uma boa oportunidade de relatar a experiência também, quem já é professor, né, é legal para contar a experiência. Então, vocês podem ir participar na segunda-feira, depois eu vou colocar o link lá no grupo do Facebook para vocês, tá? Saberem qual é o link. E a gente precisa saber, até o dia 9/9, quem é que vai participar, para a gente juntar os grupos com os mentores, ok? Deu para entender? É obrigado a ir na aula da segunda-feira? Não, não é obrigado. Só precisa me avisar, olha, a gente vai participar para a gente juntar mentor com um grupo. Ok? Deu para entender? Deixe-me ver como vocês vão me avisar. Como que vocês sugerem que a gente faça isso? Fazer isso no grupo? Ou faz um formulário no Forms Google. Fazer um formulário? Para quem for. Tá. Então, eu vou deixar disponível um formulário lá no grupo, e daí o grupo que estiver disponível preenche o formulário. Pode ser assim? Ok. Então, fechou. Alguém tem alguma sugestão, alguma dúvida para falar sobre isso? Não? Então, gente, eu gostaria de fechar com todas as notas, de todo mundo, mas a gente não conseguiu isso, não tem problema nenhum. Dos que entregaram, 2 já entregaram com resumo, que é uma coisa boa, então eu já sei que eles vão participar, né? Todo mundo que já entregou já cumpriu o esperado na disciplina, então não tem ninguém que não tenha cumprido, e se tivesse alguém que não tivesse cumprido, ia ter chance de refazer para cumprir, né? Assim que a gente trabalha. Então, eu quero agradecer todo o empenho de vocês, a dedicação, por ter participado, sei que não foi fácil, a gente não conseguiu fazer tudo que geralmente a gente faz, então eu quero que vocês saibam disso, né, normalmente a gente tem a vivência das abordagens que a gente não conseguiu fazer, e no final da disciplina, a gente costuma apresentar os planos, né, então, por exemplo, o Pedro falou, a gente também fez um plano da água, elas fizeram da água, a gente não ficou sabendo o que o outro fez, porque seria muito complicado ficar apresentando aqui, eu acho que não seria uma coisa que daria muito certo, e o tempo também não foi suficiente para isso, então achei que daria para a gente abrir mão dessa parte, valeria mais a pena a gente discutir esse texto do Nova do que ficar apresentando o plano de aula, né? Então isso a gente não deu conta, mas isso não prejudica a qualidade da disciplina, nada disso. A gente deu conta do conteúdo de uma forma geral. Não foi igual às outras vezes, mas isso não tem problema nenhum. Então, obrigada pela paciência e por todo o esforço de vocês, tá bom? Desejo tudo de bom na continuidade do curso, que vocês tenham muito sucesso aí pela frente. Ok? E espero vocês aí nessa continuidade e na submissão de trabalho no encontro, e nos veremos no encontro. Vamos fazer um grande agito, um grande movimento no dia 15 de outubro, no Dia dos Professores. Vamos mostrar que nós estamos aqui, firmes, fortes, trabalhando pela educação. Né, Lucas? Isso aí.
Precisava ter um jeito, né, da gente bater palma, alguma coisa assim, né? Tem visto várias pessoas que ficam fazendo assim, né? A gente faz assim, umas coisas assim, né? Silêncio. Então, tá bom. Gente, vamos fazer uma última foto, né? Para ficar bonita aqui, para encerrar. Quem puder abrir a câmera, então abre, por favor. Mesmo com carinha não muito boa, a Luana, mesmo com carinha não muito boa, abriu. Ô, Keren, cadê você? Você tem que abrir. Vamos lá, gente, carinhas bonitas. Muito bem. Tchau, gente. Até segunda para quem puder aparecer. Feriado, vamos curtir um feriadinho. Um beijo para todos. Tchau, professora. Boa semana para todo mundo. Boa semana. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa semana. Até segunda. Ótimo, horrível. A internet caiu com uma belezura. Mais, professora, a Lara caiu a energia na casa dela. Ela queria dar tchau. Ai, que dó, cara. Pessoal, tem alguém online aí? Alô? Tem alguém aí? Ninguém. Tem um Lucas aqui, mas acho que o cara não tá on, sei lá. Acabou, mano. A internet caiu. Caralho, velho. Lucas?